E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das partidas mais famosas e mais bonitas do período romântico de xadrez. Estamos falando da partida Sempre Viva. Essa partida tem esse nome porque ela finaliza com uma combinação tática simplesmente inacreditável. Sério, é coisa de outro mundo. Por isso que uma partida que foi jogada em 1852 ainda é relevante nos dias de hoje e todo jogador apaixonado pelo jogo de xadrez, como eu sei que você é, precisa conhecê-la. Então, sem mais delongas, vamos à análise dessa obra-prima que foi jogada entre Adolf Anderssen e seu querido amigo e também aluno Jean Dufresne. O Anderssen começa com o peão em E4, Dufresne joga peão em E5, vem cavalo F3 tocando o peão, cavalo C6 defendendo e bispo em C4 é a abertura italiana. Aqui no período romântico existiam algumas possibilidades na italiana. Contra cavalo em F6 se jogava cavalo G5, o ataque fegatello, e contra bispo em C5 se jogava peão em B4, o ultra agressivo e muito legal Gambito Evans. Para você que não conhece o Gambito Evans, a ideia do lance peão na casa de B4 se tornará muito clara em instantes. O objetivo é claro, é gambitar esse peão. O jogador de pretas não tem boas escolhas que não aceitar o gambito, certo? Então, bispo toma peão. E o objetivo real é você deslocar o bispo para você conseguir ganhar tempo jogando C3 e posteriormente D4. Dessa maneira você tira completamente a presença central do jogador de pretas e você também acelera a saída da dama para B3 e a pressão em F7, né? Então a ideia vai ser, você vai jogar peão em D4, vai eliminar esse peão central, o adversário não vai poder desenvolver sem que o seu peão avance chutando as peças dele, e você vai começar um ataque brutal na casa de F7 com dama B3, às vezes cavalo G5 e uma série de ideias. Então, o Jean Dufresne, que conhecia essa linha, joga bispo em A5, que é a defesa mais resiliente, você vê? Não há razão para você voltar o bispo para a casa de C5, já que vai levar o D4 com o tempo, já é o lance que as brancas queriam jogar de qualquer forma, então não tem muita lógica você perder tempo levando isso. Portanto, o bispo em A5 é mais resiliente, uma vez que agora, se as brancas quiserem jogar peão em D4, será um sacrifício de peão, já que o peão de C está cravado. E durante muitos anos as brancas faziam o roque e depois, digamos, de cavalo em F6 jogavam peão em D4 e basicamente, né, as brancas estão conquistando o que queriam com o Gambito Evans, mas essa é uma maneira muito menos agressiva de se jogar. Estamos falando do ápice do período romântico de xadrez, estamos falando aqui de partidas do Adolf Anderssen. O Anderssen não tinha medo de gambitar o segundo, terceiro, quarto peão, então ele joga peão em D4, mesmo que o peão de C esteja cravado. E esse sacrifício do segundo peão no sexto lance da abertura conquista algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa que o sacrifício conquista depois de peão toma. Não existe mais um peão fixado na casa de E5. Então, qualquer peça que venha para a casa de F6, seja a dama, seja o cavalo, perderá tempo com o avanço E5. Segunda coisa, o bispo tá vendo essa diagonal inteira. Então, se necessário for cavalo G5, eu já posso jogar. E se cavalo em H6, eu posso capturar o cavalo. Então, eu tiro um recurso do jogador de pretas. E as brancas vão, na verdade, acelerar mais ainda o desenvolvimento, tirando o rei do centro, fazendo o roque, sacrificando em 7 lances o terceiro peão, porque agora se as pretas quiserem capturar na casa de C3, elas podem fazer isso ficando com 3 peões a mais. É claro, a ganância não vai ser muito recompensada nessa posição, caso o jogador de pretas queira capturar esse peão. Tem uma partida muito famosa do Bob Fischer, eu já cobri essa partida no canal, então você pode pesquisar Bob Fischer, Gambito Evans, gato mexicano que você vai achar, na qual o adversário captura na casa de C3 e é prontamente massacrado em coisa de 20 lances. O Jean Dufresne não era um cara ganancioso, ele entendia que o tempo importa muito e que, como você já tem 2 peões a mais, tá na hora de você começar talvez a devolver um pouco do material para você conseguir finalizar o seu desenvolvimento, tirar o rei do centro, fazer o roque e afins. Então o Dufresne joga peão em D3, que é conhecido hoje como a defesa do Fresne. Ele devolve o peão, esse lance é muito inteligente, de uma maneira que na verdade é muito incômoda para você tomar de volta. Porque se você capturar esse peão na casa de D3, você vai estar tirando o bispo de uma casa desejável, que é a casa que mira F7. Se você tomar de dama, você não está desenvolvendo a dama para uma casa desejável também. A dama normalmente vem para a casa de B3. E esse peão de C, ele mais atrapalha o jogador de brancas do que ajuda. Você adoraria que ele não existisse para poder jogar bispo B2, com a pressão nessa longa diagonal, para poder desenvolver o cavalo para C3 ao invés de ir para a casa de D2, né? Então, é uma defesa muito resiliente, muito interessante por parte do Jean. Vem dama em B3, com o tempo na casa de F7.
e é obrigatório você defender F7, mas as pretas não tem uma maneira de fazer isso sem, de alguma maneira, acabar perdendo tempo, né? Se defender com dama E7, leva bispo A3, com tempo na dama. Se você jogar D6, E5, pressionando a cravada. Se você jogar cavalo em H6, como a gente comentou, a gente toma. E se você jogar dama em F6, que é o que o Jean do Fresnel joga, a gente vai jogar peão em E5, ganhando tempo na dama, tirando a dama daqui, por isso aquele D4 acelerado, para tirar o peão de E do meio do caminho. E agora, dama em G6 aqui, agora por parte do Fresnel. Nessa posição, as pretas têm, no momento, né, 2 peões a mais, mas o peão de D, uma hora ou outra, vai cair, por mais que a dama defenda. O objetivo não é a dama estar defendendo o peão de D, o objetivo das pretas é a dama defender a casa de F7, e as brancas têm que manter a iniciativa de ataque. Até aqui, pretas estão se defendendo muito bem, então o Anderson vai seguir no desenvolvimento natural de peça. Ele joga a torre na casa de E1, alinhando a torre com o rei do adversário, e nós veremos que esse lance é muito importante aí para o desfecho da partida, apesar de que por hora a posição tá igual. Pretas jogam agora cavalo em E7, desenvolvendo o cavalo e preparando para fazer o roque. Vem bispo em A3 por parte do Anderson, é claro, colocando o bispo aqui nessa fortíssima diagonal. E aqui pretas igualizaram, a posição das pretas está muito boa por sinal. Se o jogador de pretas jogar a ideia de roque e depois peão em D5, e o peão em D5 ele é a chave, né? Normalmente você não jogaria um lance como esse, vamos dizer, roque por parte das pretas, brancas seguem talvez desenvolvendo o cavalo e pretas jogam, por exemplo, aqui peão na casa de D5. Não é um lance que você gostaria de jogar normalmente. Afinal de contas, brancas podem tomar en passant, a sua estrutura de peões está um tanto quanto ruim, mas depois de C por D6, por exemplo, mesmo que você não sustente esse peão, o jogador de brancas tem como pressioná-lo, com ideias, por exemplo, de cavalo em E4, e você não vai fazer um esforço muito grande para mantê-lo, o jogador de pretas resolve o problema, que é o desenvolvimento das peças da ala da dama. Vão poder jogar bispo em H3, vão poder jogar de maneira extremamente ativa, e os 2 peões a mais que o jogador de pretas possui no momento não são, na verdade, peões que o jogador de pretas vai tentar manter. Ele vai tentar jogar para o contra-ataque, desenvolvimento e atividade de peça, como se deve jogar uma partida de xadrez. Não adianta você ter o material e não usá-lo porque ele está preso ali nas casas iniciais, correto? E, na verdade, a ideia que vai jogar o do Fresnel é uma ideia muito legal e muito parecida de devolver o material, mas é um pouco inferior a simplesmente ter jogado o D5. Aqui, por exemplo, pode jogar o D5 mesmo sem rocar, contanto que roque em algum momento. Mas o do Fresnel joga peão em B5, que é um lance interessantíssimo, sacrificando um peão de volta. Ele tem 2 peões a mais, tá dando material de volta para desenvolver as peças da ala da dama. A ideia do peão em B5, claro, é que se você tomar de dama ou de bispo, vai vir como resposta a torre B8. E de repente você coloca a torre para jogar numa coluna aberta e você abre um caminho para o desenvolvimento do bispo, que na verdade vai ser extremamente agressivo, ele vai ficar meio que fianquetado, certo? Então, o Adolf Anderson, ele prefere tomar de dama para não ficar numa cravada e leva o torre B8 com o tempo. A dama volta para a casa de A4, existe uma ameaça por parte das brancas em cima do bispo, né? A gente está ameaçando, por exemplo, o bispo toma cavalo e você teria que tomar de rei para não pendurar o bispo aqui, portanto, o bispo B6 é um lance naturalíssimo e vem cavalo em D2, finalizando o desenvolvimento por parte do Anderson. E nessa posição, o jogo ainda tá igual se o jogador de pretas vai para aquela ideia natural de fazer o roque e jogar D5, como comentamos. E seria, de fato, um sacrifício do peão, né? Por exemplo, o jogador de pretas não foi isso que foi jogado. Faz o roque aqui, brancas jogam, por exemplo, cavalo E4 para recuperar o peão de D, pretas jogam D5 como um sacrifício de peão mesmo, peão toma de volta, talvez bispo por D3, né? Talvez cavalo por D6, qualquer que seja a ideia, e pretas conseguem esse desenvolvimento com bispo em H3. O material igualizou, agora tá tudo certo, elas por elas em questão de material, mas pretas possuem uma forte iniciativa de ataque. E muito importante também, pretas, ao jogarem o D5, lidam com temas de dama presa. Isso é muito importante também, porque quando o jogador de brancas possui esse peão na casa de E5, essa dama perde casas importantes. Veja que o peão está controlando a casa de D6, a casa de F6, então a dama das pretas está quase presa e o Jean do Fresnel joga bispo B7. Super natural também, coloca o bispo na forte diagonal muito agressivamente, mas agora brancas estão ganhas depois de cavalo E4. Estão ganhas porque as brancas vão capturar na casa de D3 e depois vão tirar o cavalo daqui e a dama simplesmente vai ficar sem casas depois de também lances como o bispo em C1.
Aqui o do Fresnel joga dama na casa de F5, eu não tenho certeza do porquê que dama em F5 foi jogado. Honestamente, eu acredito que ele estava até esperando o lance do Anderson e ele queria jogo pela coluna G. Vocês logo vão entender qual que é a ideia, eu acho que é isso. Mas aqui brancas possuem, na verdade, uma vitória da dama do jogador de pretas, que vai acabar ficando presa. Você vê? A ideia para as brancas, e nada disso foi jogado, né? Perdão, o primeiro lance foi bispo por D3 aqui, tocando a dama, vem dama em H5, mas a ideia para as brancas agora, para prender a dama do jogador de pretas, é jogar, por exemplo, o lance torre em D1. E aí, o torre em D1, segurando aqui o bispo, vai liberar descobertos na casa de G6. Então vamos dizer que pretas façam roque, brancas vão jogar cavalo G3 tocando a dama em H6, bispo em C1 tocando a dama em E6 como única casa possível e cavalo G5 e a dama tá completamente presa aqui nessa posição. Talvez você consiga jogar dama em H6 para manter, mas você vai tomar descobertos com a movimentação de cavalo, o peão de H já tá caindo e a posição das pretas entra num colapso absurdo. É isso que foi jogado na partida? Se fosse, duvido que a gente estaria falando dessa partida centenas de anos depois, né? Na verdade, o que foi jogado na partida é uma ideia tão bonita quanto, mas muito, muito mais, assim, mirabolante, né? Aqui, o Anderson joga cavalo F6. Esse lance pela máquina é uma gafe, porque dá a oportunidade, dá igualdade para o jogador de pretas, mas da perspectiva humana é um lance belíssimo e você, na verdade, não tem como, de maneira prática, encontrar as ideias para sobreviver isso aqui de pretas. É algo que talvez um jogador da elite moderna, numa partida clássica, conseguisse defender, mas qualquer pessoa comum que não foi treinada a vida inteira usando máquinas e que não estudou essa partida, é praticamente impossível encontrar defesa para o jogador de pretas a partir disso daqui. É uma coisa linda o que vocês vão ver se desenrolar a partir dessa posição. Claro, o cavalo em F6, ele é um lance que força a captura do cavalo ou a perda da dama. E qual que é o objetivo? Depois de peão toma cavalo, peão toma de volta, você recupera a peça porque o cavalo está cravado. E nessa posição, na verdade, você está justificando o torre em E1, você está justificando o bispo em A3, você está deixando o rei do jogador de pretas preso no centro do tabuleiro. Mas o do Fresnel, ele é um jogador muito, muito forte também, como vocês podem ver pela maneira que ele está jogando de pretas. Foi aprendiz aí do Anderson, então ele joga torre G8, ele aproveita que a posição ficou ruim para ele, né? Que ele não vai poder rocar, mas pelo menos ele fala, tudo bem, abriu a coluna G. E agora eu vou ameaçar dama toma cavalo e eu vou ameaçar depois dama toma G2 mate. E nessa posição, o Anderson já maquinando algo assim completamente diabólico, não defende o cavalo. Ele poderia se quisesse, jogar bispo E4. Pô, defende o cavalo, tá numa boa. Não, o Anderson joga torre D1. E o torre D1, ele tem uma ideia brutal. Torre na casa de D1, ele é um lance assim que dá pra ver que toda a sequência que vem a partir daqui foi pensada com antecedência. A sequência não funciona sem o torre D1 e por hora parece um lance que não faz nada, mas você vai ver que ele estava esperando o erro por parte do Fresnel. Nessa posição, acredite ou não, o jogador de pretas possui uma possibilidade de sobrevivência se ele jogar o lance bispo D4, que é um lance assim que nenhum ser humano consideraria. Pra quê? Pra fechar a coluna D. Devolve a peça, fecha a coluna D. Se você tomar com o peão aqui, por exemplo, não tem mais a torre mirando o rei do adversário, não tem a sequência, o jogo tá igual. Então agora dama para F3, bispo E4 para defender o mate na casa de G2, e a partida segue curiosamente igual, mesmo que você deixe torre por G2 ser jogado, o jogo iria empatar. Como eu falei, nenhum ser humano, vai jogar bispo D4. Não é um lance normal. É um lance que você, assim, teria que estar completamente maquinado ou já ter visto a partida, né, para você ver essa ideia. Qualquer ser humano vai jogar o que o do Fresnel jogou, dama por F3. Ameaçando, obviamente, checkmate na casa de G2. E nessa posição, o Anderson vai começar a sua sequência completamente brutal. O início da sequência até que é fácil. Torre toma cavalo em E7, recuperando parte do material, com cheque expondo o rei do adversário. E claro, naturalmente, as pretas não querem fugir aqui para o ataque descoberto do bispo. Naturalmente, o jogador de pretas não quer jogar rei D8, simplesmente não tomar de volta. Se rei D8, torre por D7 ganharia.
mas na partida cavalo por E7. E agora, como as brancas vão finalizar aí essa partida? E é nesse momento que vocês estão prestes a ver uma das combinações mais lindas da história. Se dê aí o privilégio de poder pausar o vídeo nesse instante e tentar calcular por conta própria o que o Anderson estava maquinando desde o momento que ele jogou aquele cavalo F6, desde o momento que ele jogou torre D1, o que é que o Anderson estava pensando quando ele entrou nessa linha. Pause o vídeo, tente encontrar por conta própria e depois venha ver se você foi capaz de encontrar. Aqui, o Anderson joga o absolutamente maravilhoso e único dama por D7, sacrificando a dama para colocar o rei do adversário na mira da torre. Claro, natural, é o único cheque que a gente tinha que tinha alguma lógica, faz sentido que a gente vá buscar por ele. Rei toma D7 e agora? Agora o bispo se move com o cheque descoberto, mas você precisa encontrar a sequência como um todo, porque o bispo se move com cheque, mas a torre tá caindo. Então não adianta você jogar, sei lá, eu vou jogar bispo E4 para pegar a dama dele. Dama toma torre, perdeu, cheque mate em 1. Precisa ser um cheque duplo. Vai ser na casa de B5 ou na casa de F5. Aqui só funciona bispo F5 cheque, forçando o adversário na direção do seu outro bispo. Ele precisa correr para a ala do rei. Bispo D7 cheque e bispo por E7. Um lindo checkmate que imortaliza essa partida como uma partida sempre viva, uma das mais belas de todo o período romântico de xadrez. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar por conta própria. Se não, eu espero muito que você tenha curtido, que essa partida tenha te dado o senso de beleza enxadrística e encanto que ela dá a mim. Deixa um like no vídeo se você gostou, para mais vídeos como esse. Comenta aí embaixo o que você achou. Um abraço e até a próxima!